Olá, boa noite a todos, espero que se encontrem bem. Desde já também o meu obrigado por seguirem a página, por partilharem e também comentarem aqui a parte dos búzios intuitivos. Iria sugerir o seguinte, e a fim de conseguir ajudar um pouco mais, que deixassem nos comentários, por exemplo, o vosso signo. Isto para que eu pudesse fazer quarta ou quinta-feira aqui um vídeo mais direcionado aos signos, por exemplo, em termos amorosos. Hoje irei fazer aleatório, obviamente vou fazer aqui com o búzio 1, 2 ou 3, mas poderia ser aqui uma sugestão, ou então deixo uma sugestão, qualquer das formas, estaria aqui a pensar em que nos comentários, deixando aqui o signo, que eu pudesse na quarta-feira ou na quinta fazer um vídeo mais direcionado a determinados signos e aprofundar um pouco mais a parte sentimental. Seja como for, hoje irei fazer aleatório, falando um pouco aqui na parte profissional, mas dando mais ênfase, digamos, à parte sentimental. Então vamos lá ver. E para quem escolheu o búzio 1, e depois irei fazer de facto referência ao signo, não é? Vamos ver quais as previsões aqui para de facto a próxima semana. Então, e para quem escolheu o búzio número 1 e na parte profissional, dificuldade com alguma parceria, dificuldade com algumas pessoas no trabalho, percebendo também que uma viagem a 2, 3 meses poderá de facto trazer algum sucesso, poderá trazer algum proveito, de alguma forma uma viagem aqui irá alterar, modificar, ajudar aqui a sua vida. Relativamente à parte sentimental, existe boas aberturas para dar continuidade ou direcionar-se ou aprofundar ainda mais um relacionamento. Para quem é do signo Aquário, e aqui estou a fazer referência às mulheres, não é? Para quem é do signo Aquário, na parte de facto sentimental, e apesar de haver alguma comunicação, de haver alegrias da sua parte, a outra cara metade, digamos assim, olha muito para o próprio ego, olha muito para o umbigo e aqui de alguma forma fica um pouco mais afastado quando você comunica, quando você tem as suas ideias, quando você de alguma forma está em comunidade ou está em partilha em grupos com outras pessoas, e aí ressente-se um pouco e poderá vir a causar alguma dificuldade. Isto quer dizer que, apesar de haver sentimento, mas dificulta muito, de facto, a forma como você é independente, a forma como você age e pensa, relativamente quando está em grupo ou com outras pessoas. Há aqui um ciúme que desperta um pouco mais e faz com que, de alguma forma, depois consiga haver também alguns períodos de falar menos, de mais isolamento, não é? Portanto, temos aqui os búzios a vir para aqui, a outra cara metade não estarão receptivo, aqui é que você, digamos, brilha um pouco, não é? Para quem escolheu o búzio número 2, vamos ver aqui a parte profissional e sentimental. Vamos ver aqui, de facto, o que é que esta caída dos búzios irá mostrar. Então, para quem escolher o búzio número 2, e numa parte profissional, existe algumas dificuldades em conseguir alcançar aquele patamar ou aquele sucesso que deseja. Para quem procura, por exemplo, aqui um emprego e escolheu o búzio número 2, também neste momento não há grandes saídas ou não haverá
grandes oportunidades. Um homem aqui também, de alguma forma, dificulta ou ilude aqui no sentido de arranjar, promover um emprego. Na parte sentimental, percebe-se que as coisas estão muito fechadas, isto de alguma forma pode haver aqui um período de mais fricção, de mais zangas num relacionamento. Para quem procura um relacionamento também existe alguma dificuldade. Para quem é do signo de Caranguejo e procura de facto aqui um relacionamento, a dificuldade é grande. Este homem, digamos assim, tem aqui uma dupla personalidade, um dia ama, outro dia odeia, continua a dizer que, ou a dar mostras de que quer, mas depois as ações e as atitudes ficam-se pelo caminho. Olha mais para uma parte financeira, numa parte, por exemplo, de sair, de demonstrar carinho e afeto, também mostra um pouco fechado, dificuldade em comunicar consigo, em falar, em expor de facto aquilo que pretende. Percebe-se que através de uma viagem poderá fazer aqui algumas aberturas no sentido sentimental ou que promova mais o relacionamento ou que fiquem de alguma forma mais interligados. Para quem escolheu o búzio número 3, vamos ver então o que é que aqui os búzios irão mostrar. Então, e para quem escolheu o búzio número 3, numa parte profissional, para quem está de facto já com uma profissão e a desenvolver, pode haver algumas promoções, mas um pouco para mais tarde. Para quem procura, existe alguma dificuldade ou a necessidade de procurar mais longe, mais distante, ou até num outro caminho ou numa outra área, poderá ser aí ou poderá vir daí, de facto, uma boa abertura. Em termos sentimentais, e apesar de haver uma ligação forte num relacionamento, existe alguma dificuldade também na comunicação. A outra cara metade, digamos assim, se for homem, estará numa outra direção ou tende a uma outra direção. Para quem procura um relacionamento e escolheu o búzio número 3, haverá de facto boas aberturas, mas, digamos, será alguém que já conhece, que está mais próximo, embora o seu caminho ou a forma como você olha não está nessa direção. Está numa outra direção que não terá ou que não virá a dar grande proveito e olhe mais à sua volta será mais importante. Para quem é do signo de Caranguejo e na parte sentimental, existem algumas aberturas, existe de alguma forma um caminho que pode levar um pouco mais à frente numa relação. Pede-se aqui que de alguma forma a comunicação, o expor as suas ideias, o expor de facto aquilo que pretende, uma saída também, digamos, em grupo ou até em família, poderia ser ou poderá ser uma mais-valia. Dentro da sugestão que eu de facto referenciei de início, irei aqui também tomar como um exemplo e vou dar o exemplo, por exemplo, para o signo de Carneiro. Perceber aqui a parte sentimental para o signo de Carneiro. Deixando depois nos vossos comentários no vídeo, de facto aqui se seria interessante, se de facto possam aí mostrar ou dizer o vosso signo para que eu possa falar só na parte sentimental de 3 ou 4 ou 5 signos. Então, e para quem é do signo Carneiro, a parte sentimental, vamos ver o que é que irá surgir.
Portanto, para quem é do signo de Carneiro, percebe-se que na parte sentimental existe boas aberturas. A necessidade, de facto, de expor, a necessidade de dar um passo, e será você aqui, no signo de Carneiro, que terá que avançar, que terá que insistir, poderá vir, de facto, a colher aqui uma melhor colheita na parte sentimental. Há alguma receptividade pela parte do parceiro ou parceira, mas seja como for, é você que tem que dar aqui os primeiros passos. É você que terá aqui que insistir, de alguma forma, um pouco. Percebe-se que o período também seria, por exemplo, para fazer uma viagem mais interior do que propriamente fazer aqui, digamos, uma viagem num outro destino. Recolher, repensar, falar seria extremamente importante. Há alguma dificuldade por parte da outra pessoa relativamente a um lar ou a tentar desligar uma parte energética relativamente a uma terceira pessoa. Vou aguardar então pelos comentários, seja como for. Muito obrigado, continuação de uma boa semana e um forte abraço.